Voltamos para o nosso quarto bloco aqui, para nós finalizarmos a aula de lei de tortura, ok? Nós acabamos de estudar aqui o artigo 1º, parágrafo 3º, e agora o que traz as qualificadoras, tanto da tortura na lesão corporal grave e gravíssima, e na tortura resultado morte. E agora vamos trabalhar com as causas de aumento de pena. Assim como eu falei lá na qualificadora, que traz um patamar novo, mínimo e máximo de pena, o que seriam as causas de aumento de pena? Então, para lembrar aqui, ó, as causas de aumento de pena são circunstâncias que vai trazer ali em forma de frações. Então, as causas de aumento de pena vai trazer frações de pena, um terço, dois terços. Sempre que você vê frações, está falando de causa de aumento de pena. Outra curiosidade, as causas de aumento de pena, elas permitem, pode ultrapassar a pena máxima. Então, ela permite ultrapassar a pena máxima. O nome já fala causa de aumento. Então, se é de aumento, é possível, no caso concreto, o juiz fundamentando, claro, é que a pena seja ultrapassado do máximo legal, desde que devidamente fundamentada. Outra questão ainda envolvendo é as causas de aumento de pena. Aqui na lei de tortura, elas são aplicadas em regra, em regra, em todas as modalidades de tortura, em todas, vai ficar apagado aqui, gente, as modalidades. Ou seja, a tortura castigo, a tortura punição, a tortura prova, todas elas permitem regra, salvo quando o crime de tortura, ou seja, a causa de aumento, já configurar o crime. Imaginando aquela tortura lá, crime próprio, de que o agente submete pessoa presa a sofrimento físico ou mental. Imaginemos a situação aí do servidor público, o agente público. Nesse caso, não haverá aumento de pena, porque o crime de tortura, nesse caso, a tortura pela tortura, já exige ali uma qualidade especial do agente. Então, não poderia ali aplicar novamente, aplicar aumento de pena sob pena de violar a vedação ao bis in idem. Então, em regra, aplica a todas as modalidades de tortura. E quais são elas? Primeiramente, lembrar que a pena aumenta de um sexto, que é a menor, né, até um terço. Esse aumento, professor, tem que lembrar? Tem que lembrar. Aqui também a prova vai trabalhar com esses patamares, colocar dois terços, colocar dois quintos. Então é mínimo um sexto e máximo um terço. Quais são as hipóteses? Vamos trabalhar aqui de forma bem resumida, uma a uma. Primeira é se o crime for cometido por agente público. Então a primeira aqui. Quem é agente público? Inclusive o conceito, né? Não é nem correto falar funcionário público, o conceito é esse, agente público mesmo, que é um conceito bem amplo, o Código Penal traz esse conceito, vocês vão estudar lá nos crimes, na parte de crimes contra a administração pública, envolve tanto o empregado público, o servidor público, o contratado temporário, desde que exerça ali uma função pública. Né? Aqui pode citar, por exemplo, o estagiário. O estagiário entra aqui nesse conceito de agente público. Outra causa de aumento de pena. Se o crime de tortura for praticado contra criança. Quem é criança? Criança é o indivíduo que, o ECA vai dizer isso, que tem até 12 anos incompleto. É o conceito de criança lá do ECA. A gestante, portador de deficiência, esse conceito também de deficiência está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O adolescente, que é maior de 12 anos e até 18 anos, e o maior de 60 anos. Qual é a observação, assim, aprofundando o tema, se fosse o caso, para esse inciso 2, para essa causa de aumento dessas hipóteses? O agente, o torturador, ele precisa conhecer dessa circunstância. Precisa saber que tortura criança, precisa saber que tortura gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60. Por quê? Porque o direito penal, ele vige aí sobre a responsabilidade subjetiva. Você não pode imputar ao agente esse aumento se ele não conhecesse da situação. Então, imaginemos que, um caso concreto, a questão narre uma tortura a uma pessoa ali gestante ali de um mês, 2 meses, e o torturador não sabia disso. Aliás, fica provado que nem a própria vítima sabia que estava grávida, imaginando nesse contexto. Nesse caso, não há falar de incidência do aumento de pena,
devido à vedação à responsabilidade objetiva no âmbito penal. Outra observação também, o terceiro, né? O crime aumenta a pena na tortura de 1/3 a 1/6 a 1/3, se praticada mediante sequestro. Aqui abrange também, só para lembrar, o cárcere. Aqui abrange também o cárcere. Lá no direito penal, vai ter uma diferença entre sequestro e cárcere. O cárcere, ele abrange ali uma situação de confinamento mais restrito e o cárcere menos, porém aqui abarca as duas situações. Avançando aqui, como eu já falei, ó, permite ultrapassar a pena máxima. Isso aí é bom vocês conhecerem apenas para título, né, de curiosidade. Eu coloquei aqui também, mas não vai cair na prova, foi apenas uma empolgação do professor que gosta de penal, que o critério que é usado hoje, né, para fixação de pena é o critério trifásico, ok? É trifásico. Então, o juiz vai ter lá 3 momentos de aplicar a pena. O primeiro, a pena base, e a pena base, o Código Penal vai trazer ali 8 circunstâncias que o juiz vai verificar, os antecedentes, a conduta social do indivíduo, a culpabilidade, e aí ele inicia com essa pena base. Depois nós temos a pena intermediária, onde ele vai trabalhar com agravantes e as atenuantes, se tiver. E terceiro, ele vai trabalhar com as causas de aumento ou diminuição de pena. Então, curiosidade, repito, isso aqui não estressa para a prova. As causas de aumento de penas, elas são calculadas, elas são somadas aí na terceira fase da aplicação da pena, ok? Só curiosidade, não cai na prova esse tema para vocês. E por fim aqui, e se houver, professor, concurso entre causas de aumento de pena? Ou seja, se houver duas aqui, como é que faz? Diz o código que vamos abrir aqui o Código Penal, só para mostrar para vocês, no artigo 68, só para mostrar para vocês, rapidinho, artigo 68, aí a gente vai ver aí esse critério que a gente colocou, ok? Se ele soma as causas de aumento, se ele diminui, se coloca uma ou só coloca a outra. Vamos abrir aqui 68. Só um momentinho, a gente volta aqui agora, viu? Tá aí, ó. A pena base, eu falei aquela hora, trifásico, será fixada atendendo o critério do artigo 59, que é a pena base. Em seguida, será considerada a circunstância atenuante e agravantes, a pena intermediária. E, por último, as causas de diminuição e aumento de pena. E aí, se tiver duas causas de aumento de pena? Tá aqui a resposta ao parágrafo único do artigo 68. No concurso de aumento ou diminuição de pena, previsto na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou só uma diminuição, prevalecendo, todavia, a que mais aumenta. Então, aqui no caso, ele pode aplicar só um aumento, ok? Só um aumento. Voltando lá então, para o nosso próximo. Efeito da condenação. Essa parte é importante, cai na prova, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará, primeiro, perda do cargo, perda da função, do emprego público. Esses conceitos aqui são conceitos de direito administrativo, mas é importante só lembrar aí. E a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena. Isso aqui de cara cai na prova bastante. Então, a interdição para exercício de cargo, a interdição para exercício, ela é o dobro da pena. Isso cai constantemente. A questão narra ali que o indivíduo foi condenado com a pena em concreto de 8 anos e pergunta qual é o tempo de interdição, de proibição de exercício do cargo. Se foi condenado a 8 anos, 16 anos, ou seja, dobro da pena. O que é importante lembrar aqui? Primeiro, esse efeito aqui é um efeito extrapenal. Lembrando que o efeito, ele é um efeito penal, e o efeito extrapenal. Por exemplo, a prisão em si, né, o recolhimento ao cárcere, é um efeito penal, óbvio, né? A reincidência é um efeito penal, mas secundário, não primário. E o efeito extrapenal, indenização é um efeito extrapenal. Perda do cargo também é um efeito extrapenal. Então, nós falamos aqui que nós estamos falando de um efeito extrapenal. Em regra, não é automático. Diz o Código Penal que o efeito extrapenal
não é automático. Significa que o juiz, no caso concreto, precisa fundamentar na sentença de forma clara, inclusive com pedido expresso pelo Ministério Público. Agora, na lei de tortura, né, na nossa lei, esse efeito ele é automático. Por isso eu coloquei aqui, o efeito aqui é automático. Decorre da sentença, não precisa ser fundamentado ou estar expresso na sentença, porque é isso que diz aqui o parágrafo 5º. Outra situação aqui que é importante, porém exige nexo funcional. Porém exige nexo funcional, ou seja, que o servidor, que o empregado tenha praticado a tortura ali com alguma atividade ou no exercício da função. Se não tiver relação nenhuma ali com a função, não há falar nesse efeito extrapenal. E aí eu coloquei a interdição para o exercício do cargo pelo dobro da pena, isso aqui é importante também lembrar. E aí eu coloquei uma curiosidade aqui que o professor Wester vai poder também abordar com vocês lá na aula de crime militar. Nós vimos na aula 1 que o crime de tortura, a competência para julgar é da justiça comum, estão lembrados? Se da justiça comum estadual ou federal, a depender ali do interesse da União. E nós falamos que é possível, depois da alteração do CPM, lá no artigo 9º, inciso 2, que há possibilidade de uma tortura como crime militar. Nesse contexto, atrai ali a competência da justiça castrense. E a pergunta que fica é, e aqui o militar condenado por crime de tortura, a perda do cargo é automática? Para isso, nós vamos lembrar que no caso do militar, se a tortura dele for qualificada como crime militar, lá nos termos do 9º, inciso 2 do CPM, trazida aí pela Lei 13.491, a perda do cargo depende de procedimento específico nos termos do artigo 125, parágrafo 4º da CF. Eu creio que esse tipo de questão, se vier na prova, vem lá dentro do direito penal militar. Inclusive, numa aula aqui genérica, o professor nem entraria nesse detalhe. Apenas diria que o efeito aqui extrapenal da perda do cargo, ele é automático e pronto. Inclusive, diria como regra geral aqui, nós temos que o efeito não é automático, mas duas leis trazem esse efeito automático. A lei de tortura e a lei de organizações criminosas. Mas aqui, no caso da tortura como crime militar, a perda do cargo depende de procedimento específico que vocês vão ver lá na aula de penal militar com o professor Webber, ok? Avançando aqui também. Aí, ó, trouxe uma questãozinha pra gente. Mais uma questão de delegado. Para vocês verem que dá para fazer tranquilo, né? Delegado de Polícia Civil de Goiânia. Na hipótese de um servidor público ser condenado pelo crime de tortura qualificada. Estão lembrados lá? Seja qualificada pela lesão grave ou gravíssima. Estão lembrados o que é? Ou qualificado também pela morte. Nós temos essas duas modalidades qualificadas lá. Uma pena de 12 anos. Ele pegou 12 anos de reclusão. 12 anos. A referida condenação acarretará a perda do cargo, função e a interdição de seu exercício por quanto tempo? Lembra? Se foi 12 anos, a lei diz que é pelo dobro, né? A lei diz que é pelo dobro da pena. Então, se é pelo dobro da pena, eu tenho aqui 24, ok? 24 anos essa proibição, ok? Avançando aí, para finalizar, nós já falamos também na introdução que o crime de tortura ele é inafiançável, nós já vimos isso, não admite fiança. Ele é insuscetível de graça ou anistia, lembrando que a lei de crimes hediondos também abrange aqui o indulto, ok? Até porque nós vimos a diferença, né? Que o indulto é coletivo e a graça individual. Então, isso aqui é a regra que nós precisamos saber. Agora, vamos lá. Cabe liberdade provisória, nós já falamos também, curiosidade, né? Só que sem a fiança. Olha o que diz a CF. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, no caso da tortura, só admite liberdade provisória sem a fiança, sem essa contra-cautela, essa cautela, na verdade. Lembrando que lá no Código de Processo Penal, no CPP, coloquei aqui na tela, ó, no artigo 319, nós temos lá as medidas cautelares diversas da prisão. Diversa da prisão. E entre elas nós temos o que? Um exemplo famoso. O monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica. Então imagine um contexto de tortura em que a pessoa ali é presa em flagrante e na audiência de custódia, por exemplo,
não há ali elementos ali para fundamentar uma preventiva, não pode soltar confiança, porque a lei veda, porém é possível a concessão da liberdade provisória, mas o juiz nada impede de ele colocar ali, ele impor uma medida cautelar que não seja fiança, como por exemplo o monitoramento eletrônico. Isso aqui também, mais uma vez, é uma questão que seria aprofundar no tema, tá bom? E aqui, para fechar aqui mais um, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo para o segundo. O que é o segundo, tá lembrado? Tortura, omissão. Então, essa regra aqui, não se esse salvo quer dizer fora esse caso. A regra é que o condenado por crime de tortura iniciará o crime de pena no regime fechado, que é o regime mais gravoso. Lá no Código Penal nós temos fechado, semiaberto e aberto. E tem um critério para isso. Patamar de pena, por exemplo, acima de 8 anos, fechado. Reincidente também pode ser fechado. Então aqui está dizendo que aqui o legislador ele não considerou o patamar de pena. Ele considerou o crime abstrato mesmo. Inclusive, se você for olhar o artigo 5º da Constituição Federal, você vai lembrar aqui ó, que há um princípio, ó, princípio da individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Ou seja, aqui diz que o juiz, usando os critérios legais, que deveria definir qual o regime. Então, essa questão, ela até foi objeto de discussão aí nos tribunais, e lá na lei de hediondos, na lei 8.102, de 90, o STF derrubou essa ideia de iniciar obrigatoriamente no fechado. Então, há uma parcela que há uma discussão aqui nesse contexto de que na lei de tortura, nossa lei, também não caberia falar de início, né? Igual está aí, de cumprimento no fechado. Ou seja, vai depender da quantidade de pena. Imagine aí uma tortura com confissão, a pena nós temos de reclusão que é de 2 a 8 e o indivíduo pega 4 anos. Primário. Pela essa regra nua e simples, né, crua, ele não pegaria fechado, porque o fechado, nós vimos aí, é a partir de 8 anos. Porém, aqui diz que vai ser regime fechado. O que eu levo para a prova? Sem estresse. Se a lei trabalhar, se a questão, perdão, trabalhar com a letra fria da lei, né? De acordo, à luz, conforme a lei 9455 de 97, o condenado ao crime de tortura deve iniciar o cumprimento de pena sob regime, 2 pontos, fechado e vai para o braço. Ok? Essa questão só marcaria ali o contrário se houvesse ali uma introdução falando de entendimento de tribunais superiores, como por exemplo o STF. Okay? A gente fala porque o aluno vai às vezes pesquisar em outra fonte. Ah, o professor falou que isso é inconstitucional. Então a gente também fala que a gente sabe disso, mas deixa bem claro que para o foco da nossa prova é praticamente letra de lei. Copiou e colou, tá bom? E para finalizar, vamos para o parágrafo 8º, acho que é o nosso último, né? Extraterritorialidade incondicionada. Qual é a regra, pessoal? A regra é a territorialidade. Está lá no artigo 5º. A lei penal brasileira aplica-se ao território nacional. Essa é a regra. O Código Penal também traz exceções no artigo 7º, ok? Porém, aqui na lei de tortura, nós temos também uma exceção, né? Que é a extraterritorialidade, porém incondicionada. Então, ou seja, o disposto dessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido praticado no território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente, né, o torturador, em local sob a jurisdição brasileira. Então aqui, repara, é diferente do Código Penal, que traz lá hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Exemplo, que o acusado ingressa no território brasileiro. É uma condição para poder apurar e punir o cidadão. Aqui não tem essa condição. O que diz a lei é que vítima, a lei de tortura é aplicada bastante que a vítima seja brasileira, seja ela nata, naturalizada ou dupla cidadania, ou então que o torturador ingresse em uma área sobre a jurisdição brasileira, exemplo, entre no Brasil. Por isso que falamos que é uma extraterritorialidade incondicionada, ok? A prova vai colocar aí, se perguntar se é incondicionada, e vai colocar aí essas duas situações, vítima brasileira ou que o agente encontre sobre o local de jurisdição brasileira.
Pessoal, com isso, a gente fechou a lei de tortura. A gente queria fazer em 3 blocos, né, apenas, para não ficar cansativo. Fizemos em 4, esse 4 aqui, esse quarto último, vai ficar um pouco menor. Espero que tenha ajudado vocês. E lembre-se, leiam a letra da lei, é fundamental. Letra da lei e fazer exercício, ok? Aguardo vocês nas próximas aulas tratando de direito penal. Um abraço.